beleza? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje nós iremos falar sobre a China, esse país tão misterioso que até algumas décadas atrás era praticamente desconhecido aqui do Ocidente e agora ele chama muita atenção por inúmeros motivos. Pelos seus ótimos números econômicos, pela sua cultura, pelo seu turismo, pela sua capacidade produtiva, pela sua geração de energia elétrica, enfim. A China hoje certamente é o centro das atenções. Embora ainda não seja o país mais rico do mundo, caminha a passos largos para esse título, que a gente vai ver que vai riscar aí a imagem de alguns países que historicamente estiveram no poder, certo? Então vamos para a continuidade da aula, vamos falar aí sobre alguns elementos clássicos da descrição básica aí da China. É uma república desde 1949, passou por uma revolução e desde então é governada pelo Partido Comunista. Então o partido é comunista, o regime que existe dentro do país não é exatamente o comunismo. Você deve saber que o comunismo você teria igualdade plena entre todas as pessoas e não é isso que acontece lá na China. No entanto, o partido que comanda sempre foi o mesmo e sempre governou de forma autoritária. Não é o único regime autoritário que tem ali na região. Nós temos, por exemplo, as Filipinas, que representa um governo bastante autoritário, de direita, por exemplo. Então, não vou entrar tanto no mérito das questões ideológicas que envolvem os países da região ali, mas a gente sabe a origem do crescimento econômico chinês, que é muito diferente do socialismo, por exemplo, russo. Eu acho que é algo que deve ser pesquisado aí por vocês também, porque é uma diferença muito grande entre aquele socialismo de livro, entre o socialismo que a Rússia tentou colocar em prática, colocou em prática, e que não deu certo, e isso que a China está fazendo. Eu digo que ela está modificando seriamente todos os livros de história, filosofia, sociologia e tudo que diz respeito às questões ideológicas, com certeza, tá? Então, não vou falar sobre os períodos econômicos da história da China, Eu vou dizer que ela surgiu com um modelo autoritário e que queria uma escalada econômica chinesa em 49 e que atualmente colhe os frutos aí de muitos anos de ditadura, conseguindo manter o mesmo plano em vigor. Que eu sempre costumo dizer para os meus alunos o seguinte: se existe uma grande vantagem em uma ditadura, é o fato de que quem comanda essa ditadura normalmente consegue planejar de longo prazo. Então, em países que são democracias frágeis, como os países latino-americanos, por exemplo, é muito difícil um presidente, por exemplo, manter alguma coisa do projeto anterior. Então, cada presidente eleito costuma tentar mudar tudo e a gente sabe que as instituições do Estado não conseguem, às vezes, manter ali projetos importantes sendo executados, seja lá qual for o viés ideológico que tenha o atual presidente desse ou daquele país, certo? Então, a capital é Pequim, não é a maior cidade do país, não é hoje a cidade mais importante do país, mas é a capital, terceiro maior país em território, ficando atrás de Rússia e Canadá, população 1,3 bilhões de pessoas, então até pouco tempo atrás crescia de forma bastante rápida ainda. Hoje eles já colhem os frutos do controle de natalidade, como eu falei, os regimes autoritários, eles não pedem, eles conseguem coordenar ali uma redução de crescimento da população, proibindo as pessoas de ter o segundo filho, certo? O PIB é de 13,6 trilhões de dólares, eu atualizei ainda há pouco, com informações de 2019, 13,6 trilhões de dólares, ficando atrás somente dos Estados Unidos, que ainda tem na faixa de... que ainda não, tem cerca de 20 trilhões de PIB, só para você ter uma comparação. Então ele é o segundo colocado, mas ainda está 7 trilhões atrás, não tira tão cedo o posto de país mais rico do mundo dos Estados Unidos, não. IDH 0,758, é um IDH considerado alto, existe a categoria do muito alto, coloca ele em 85º colocado entre 200 países analisados. É um bom resultado, pensando no tamanho da China e onde que ela estava há 30, 40 anos atrás em termos de IDH, a qualidade de vida do país lá, mesmo com uma velocidade não tão agradável quanto o crescimento econômico. Por exemplo, a melhoria na qualidade de vida para grande parcela da população chinesa não foi tão grande quanto o crescimento econômico que o país teve. Então algumas pessoas talvez enriqueceram demais dentro do país, de fato foi o que aconteceu, o que acentua a desigualdade dentro do país, e outras pessoas ainda estão lá atrás, mas já teve uma melhoria média na qualidade de vida de acordo com o IDH, que é um item que é analisado pela ONU, Então ele vai pegar os dados da China, pegar os dados do Brasil, Estados Unidos
e ele só vai certificar se ele de fato confiar na fonte dessas informações. Então, se a ONU considera que o dado não é adequado, que ele está incorreto, ela simplesmente pode deixar o mapa cinza lá e dizer, ó, não temos dados daquele país. Então, possui boa parte da Cordilheira do Himalaia em seu território, possui altíssimos índices de emissão de CO2, né, entre os países do mundo, mas assim, ó, não vou priorizar tanto a questão ambiental, vou priorizar mesmo o crescimento econômico da China. Tá? O crescimento econômico da China e quais são os pilares do crescimento econômico da China. Em 2008, Pequim foi a sede dos Jogos Olímpicos, certo? E aqui eu peguei uma notícia lá de 2008, né, que eu mantenho nas minhas aulas há muitos anos, porque é uma notícia velha, já tem 12 anos isso daí, tá? Então, muito se falava sobre a China porque pouco se conhecia. Então, cada dia os caras postavam uma coisa diferente na revista, isso aqui é da revista Isto É, lá de 2008. Né? Então, tá falando, ó, a maioria ainda vive em zonas rurais, já não é mais verdade. Né? Religião, mais uma questão de Estado, é o Estado que decide religião. Muita coisa que ninguém tinha noção, óbvio que eu não vou ler tudo que está aqui. Tá? Então, Made in China invade o mundo. Cara, já invadia antes. Desde que eu sou pequeno, né, eu tenho 34 anos, né, desde que eu sou pequeno tem calculadora da China, tu olha para a caneta é da China, tu olha para o computador é da China, um monte de coisa fabricada na China, pelo menos nos anos 90, 2000 principalmente para cá, grande parte das coisas que cerca nós aí é feito na China. Então se falava um monte de coisa, tem um monte de informação aí, eu não vou ler tudo que está aí. E o crescimento do PIB, historicamente, né, desde a década de 70 vem crescendo acima dos 5%. Tá? Muitas vezes chegando na casa dos 10%. Eles chegaram a passar mais de uma década com média super próxima aí a 10%. E aqui eu tenho informação de 2017 até 2020, dados bem atualizados, até já pega aqui ó, a crise do coronavírus, está representada aqui dentro já, certo? Então a gente tem crescimento de 7, 6,8, 6,9, 6,7, embora a gente veja um crescimento reduzindo, né? Existe o crescimento, só que no lugar dele crescer 7%, hoje está crescendo 6%, foi o que aconteceu até janeiro de 2020, né? Então está reduzindo a velocidade do crescimento? Tá, mas esse 6% é sensacional. Eu não lembro a última vez que o Brasil viu um crescimento econômico da casa dos 6%. Faz mais de 10 anos que isso aconteceu. Tá? Então eles têm o menor crescimento deles até o coronavírus na casa de 6%. De 2017 para cá. Então aqui cada barrinha dessa representa um semestre. Tá? E olha o rombo, né, de acordo com os dados oficiais da própria China, o rombo que o coronavírus vai provocar nesse primeiro semestre de 2020 deles. De janeiro para julho, a previsão é encolher 6,8% o PIB. Né, do segundo país mais rico do mundo. Então pensa, o baque econômico que esse país teve. Muita gente pensa que a China teve crescimento econômico nesse período da pandemia. Não é bem assim. Lá eles praticam muito mais. Começa a falar de China, já fala platica. Né? Então eles conseguem colocar um lockdown em operação em questão de horas. Tá? Então eles obrigam as pessoas a ficar em casa. Então as atitudes econômicas que a China costuma tomar para tentar se livrar de um vírus, para tentar se livrar de algum problema, são muito radicais. Tá? Então quem pensa assim, a China agora lá está tudo andando normalmente, eles devem ter encontrado a cura e vão mostrar daqui a meio ano para a gente. Então não é bem assim. A China é um país onde que eles conseguem dizer, você vai ficar em casa e a pessoa fica. Porque o país é autoritário, eles sabem que o país, se não obedeceu, vai ter problemas. Então não é o que acontece exatamente, não vou dizer que não é o que acontece nas democracias, mas o Brasil é um belo exemplo de país onde que tu faz lockdown e a galera não cumpre, simplesmente porque às vezes não tem punição, enfim, nem vou entrar no mérito disso. Atual PIB da China, então olha aqui a escalada do crescimento econômico, aqui eu tenho desde 2010 até 2020, eles ainda projetam, essa barrinha cinza é uma projeção, eles projetam algum crescimento no PIB, porque o valor total tem algum acréscimo aí entre 2019 e 2020, mas pode ser, se mantiver esse 6,8% de recessão, foi no primeiro semestre. Se no segundo semestre tiver, sei lá, 7,8%, eles vão ter crescido ainda 1%, pelo menos nas minhas contas aqui, é mais ou menos isso. Então assim, eles têm um crescimento econômico muito interessante, um aumento de PIB aí nos últimos anos bem sensacional. Cuidado, essa barrinha aqui está bem pequenininha, mas ela é metade dessa, tá? Então as barrinhas estão cortadas, é o site que eu acabei consultando aí do Banco Mundial que mostra os gráficos dessa forma, então toma cuidado. Países africanos cujo maior parceiro comercial é a China.
Então, qual é o maior mercado do mundo que tem para surgir ainda no planeta? África. Né? Então, o futuro será na África. As pessoas consumirão celulares, as pessoas consumirão, sei lá, equipamentos para jogos, televisor de LED, notebooks na África. Tá? E quem quer ser o fornecedor desses produtos dentro da África? A China. Tá? Então, aquilo que a gente tem de relação com os americanos, que nos criaram uma série de hábitos e tal, a China está tentando fazer dentro da África, né? E está conseguindo. Tá? Então, o maior parceiro comercial desses países aqui, que estão em vermelho, é a China. E os outros que estão azul, não necessariamente é os Estados Unidos. Pode ser qualquer país europeu, muitos países europeus ainda têm forte influência dentro da África, mas a África está sendo fortemente comprada pela China. Tá? Ela está se deixando comprar. E detalhe, eu estudei com um angolano, né, que me disse o seguinte: olha, é a primeira vez na história de Angola que alguém vai para Angola e gera algum tipo de melhoria. Eles sabem que estão sendo explorados pela China, eles sabem que a China quer ter o controle da agricultura e da produção de petróleo deles, mas em troca ela está gerando emprego, está dando estrada, está dando porto, entende? Ela tem interesse lá dentro. Qualquer empresa, qualquer país, quando entra no outro país, é para obter alguma riqueza. Tá? Então a Angola sabe disso, mas eles entendem que é a primeira vez que alguém vai para lá não só para ferrar com eles, e sim para deixar algo em troca. Então isso é uma coisa que os Estados Unidos sabem que ele tem que temer, certo? O principal destino das exportações brasileiras, né? Quem são os principais parceiros econômicos do Brasil? Tá? Então a gente aqui no Brasil tem um link cultural muito forte com os Estados Unidos, mas hoje a maior parte dos estados brasileiros exporta principalmente para a China. E importa de quem? Da China. Tá? Ah, mas o estado de São Paulo exporta mais para os Estados Unidos. Sim, e isso nos salva, isso é muito bom para o Brasil. Tá? Porque o estado de São Paulo é o estado mais rico do país. Então, se ele comercializa com os Estados Unidos, é uma parceria muito legal, muito boa, muito importante também. Mas vale lembrar que o Brasil é um país de exportação de soja, minério de ferro, né? E quando produz produtos industrializados, não necessariamente os que são exportados são de alto valor agregado. Tá? A China vem chamando a atenção pela sua grande capacidade produtiva, construir pontes aí com dezenas de quilômetros. Essa ponte aqui tem mais de 30 quilômetros, foi construída em pouco tempo, com poucos recursos quando comparada com outros lugares do mundo. Só que uma coisa você não pode esquecer: você olha, a China produziu uma ponte em um ano pelo preço, 30 quilômetros de ponte, pelo mesmo preço que custou 1 quilômetro de uma ponte X no Brasil. Não esqueça, eles trabalham análogos à escravidão, eles não têm muitos direitos trabalhistas como existe aqui no Brasil, por exemplo. Tá? Então eu não queria uma condição de trabalho para mim que um chinês tem. Então não se esqueça disso. Ah, mas a China lá tudo funciona e tal. Agora está todo mundo metendo pau na China também, né? Por que a China chegou aonde chegou? Hoje ela é o segundo país mais rico do mundo, goste ou não, não vai ser tão fácil os países se livrarem dela não. Tá? Um ou outro vai pegar, vai se fechar, vai tentar nacionalizar o máximo da indústria que for possível, mas ela tem uma competência muito grande nas zonas econômicas especiais. As zonas econômicas especiais chinesas, principalmente aqui do sudeste do país, essa parte aqui, basicamente onde a gente tem a Cordilheira do Himalaia, aqui a gente tem o deserto de Gobi até aqui a gente tem áreas rurais e as áreas industriais estão principalmente voltadas para o litoral. O que é uma zona econômica especial? É um lugar que foi criado para receber investimento estrangeiro. Então lá na década de 70 isso surgiu no governo chinês, começou a ser implementado principalmente nos anos 80 e desde então eles vêm criando cidades ali para transformar, por exemplo, como Shenzhen, na principal região produtora de smartphones do mundo. A maior parte dos smartphones do mundo é produzida ali, quase 90%. 80% dos computadores são fabricados em Shenzhen. E 75% dos equipamentos de refrigeração, dos compressores de ar-condicionado, também são feitos naquela região. Então, Nanquim, Xangai, Hong Kong, Cantão, Shenzhen, Hong Kong não é mais tão China assim, mas vou deixar para outra aula, tudo são áreas econômicas especiais, então eles conseguem receber capital estrangeiro que investe dinheiro ali e em troca gera altos lucros para a China e altos lucros para quem investir na China.
Então, se você monta uma fábrica na China, você dá muito dinheiro para os chineses, mas você ganha mais dinheiro produzindo lá do que produzindo nos Estados Unidos. Por quê? Porque a mão de obra é mais barata, a matéria-prima é mais barata, eles não estão nem aí para o meio ambiente em grande parte do território, tá? A logística funciona muito bem, coisa que num país subdesenvolvido como o Brasil, né, é bastante falho, e lá funciona bem. Então vai aumentar bastante a lucratividade industrial dentro da China. Isso daqui é a receita do sucesso econômico chinês. Com certeza, tem uma postagem no meu blog, né, que tem o link aqui na descrição também, né, falando sobre as zonas econômicas especiais e sobre a escalada econômica chinesa desde os anos 70. Um texto bem mais longo do que essa videoaula que eu estou passando aqui. Então aqui a gente tem, nos últimos 5 anos, né, dá para dizer até 10, né, uma guerra econômica entre China e Estados Unidos. Principalmente desde a eleição do presidente Trump, né, ele fala, olha, temos que trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos, né, America Great Again. Né, então ele queria trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos, mas a realidade a gente sabe que não é tão simples assim. Não é simples trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos, porque elas vão ter muitas barreiras, né, que protegem os trabalhadores, que protegem o meio ambiente lá nos Estados Unidos, que o americano não quer que os Estados Unidos fique com o ar poluído tal e qual é a China. Mesmo que o ar dos Estados Unidos não seja dos melhores, eles não querem um padrão chinês para eles não. Tá? Então a gente tem um embate econômico, a gente tem uma guerra econômica entre esses países. O PIB da China aqui está desatualizado, eu já atualizei mais ali na frente, isso aqui é 2018, 12,2, e Estados Unidos 19,4, já está em 20 trilhões. Né? Os Estados Unidos perderam espaço, né, na economia mundial desde a década de 50, eles tinham essa barra, agora eles estão menores. A China tem essa barra grande vermelha. Olha quem era a China nos anos 50. Ela era muito menor do que ela é hoje, ela era desse tamanho, ela triplicou, quadruplicou o seu PIB. Tá? Então isso assusta muito, esse crescimento econômico muito rápido da China, né, assusta muito a hegemonia, o poder, o primeiro lugar em quase tudo que os Estados Unidos gostam de ter. Né? Em quase tudo também não, mas em muita coisa. Então, e esse filme aqui, cara, esse filme é sensacional, você tem que assistir. Né? Ganhou como melhor documentário do Oscar 2020, referente ao ano de 2019. Né? A indústria americana, né, é um documentário que mostra uma empresa chinesa entrando nos Estados Unidos, né, e aí ela vai tentar produzir nos Estados Unidos da mesma forma que ela produz lá na China. E num momento de crise econômica nos Estados Unidos, isso parece sensacional, porque vai gerar emprego e tal, e eu convido vocês a assistir, não vou dar spoiler do filme, para ver o final desse filme. Tá? É muito interessante, né? Vale a pena assistir, com certeza dá para entender um pouco mais essa guerra econômica aí. Né? E não esquecendo que o Trump disse que ia tentar fazer as empresas americanas voltar para os Estados Unidos. Trazer as da China para lá é bem mais difícil, mas algumas até tentam. Turismo. Outro pilar muito importante da economia mundial é o turismo. Grande parte da riqueza da França, da Itália, da Espanha, a gente sabe que vem do turismo. Né? Os Estados Unidos, idem. Pensa, as pessoas vão para lá, sonham em ir para lá, ir para parques, e pagam ingresso, e assistem jogos de hóquei, assistem jogos de basquete, e gastam muito dinheiro com o consumo de serviços. Né? Então o turismo é uma coisa que dá um lucro bem mais limpo do que uma produção industrial, muitas vezes, certo? Então, hoje a China já ocupa a 4ª posição. Tá? E claro, tem muito turismo de negócio? Tem, mas tem muito turismo de lazer. Porque eles têm um patrimônio histórico gigantesco, um país enorme, um patrimônio natural que, com suas ressalvas, tem muitas coisas bonitas para mostrar ainda. Né? Então é um país que muita gente está querendo descobrir, para o turismo, para a economia, para um monte de coisa. É claro que agora essa crise do coronavírus ela vai trazer reflexos na globalização. Certamente a gente vai ter um momento para falar só sobre isso, certo? Então isso assusta bastante, ó. Então tá com 63 aqui, mas há 20 anos atrás ninguém falava em viajar para a China. Em 2008 teve as Olimpíadas lá e todo mundo queria saber o que era a China, como é que era lá e tal. As pessoas tinham uma curiosidade gigantesca aqui no Ocidente de saber como é que era a China em 2008. Tá? Então assim, ó, nos anos 90 ninguém escutava falar de fazer turismo por lá não. Era bem pequeno. Aqui é a divisão regional da China. Né? Visão em estado, a gente vê que a demografia é muito mais voltada para o leste. Né? Aqui a gente tem o oceano, né? o Oceano Pacífico, para lá vai ter o Japão, né? Aqui para trás tem a Índia, né? Aqui para baixo o Oceano Índico, certo?
E aqui a cordilheira, como eu já tinha falado antes. Maiores cidades da China. O país possui 144 cidades com mais de 1 milhão de pessoas. Tem noção? Só com cidades com mais de 1 milhão de pessoas, certamente eles ultrapassam muito a população brasileira. Porque mais de 1 pode ser 10, pode ser 5, né? Então, isso são dados de 2019, tá? Uma das maiores cidades, a quinta maior cidade deles, com 21 milhões, esse conceito de cidade aqui, ele considera o aglomerado metropolitano, tá? Então, 21 milhões de pessoas, Hangzhou, né? É a cidade mais populosa da província de Zhejiang, não vou ler todos. Pequim tem 22 milhões e meio, fica mais ao norte, é mais uma cidade administrativa, mas repleta de indústrias também. Chongqing, né, uma cidade com 25 milhões de pessoas, está um pouco mais centralizada na China, uma área industrial que quase ninguém vai visitar, muita gente vai produzir coisas lá, mas não necessariamente é um lugar extremamente visitado. Mas deve ser bem perto ali de Wuhan, mas eu acho que é um pouco mais para o sul. Xangai, 35 milhões, lembrando, com a região metropolitana, certo? 35 milhões 965 mil pessoas. E Cantão, né, que fica mais ao sul, é uma área mais moderna, mais tecnificada da China, com 44 milhões de pessoas. Tá? Então a gente fala em Tóquio com 40 milhões de pessoas, mas se a gente pegar o grande aglomerado de Tóquio, vai até superar isso. Então eles estão pegando aqui a província inteira, por isso que esse número fica bem grande. Mas os números de lá são bem grandes mesmo. Então, para encerrar aqui, ó, eu lembro que eu vi uma matéria uma vez na TV falando, olha, porque as cidades na China, como eles são incompetentes, as cidades estão abandonadas. E daí mostraram isso daqui, ó, olha só uma vila de classe média, tudo abandonado, que falta de planejamento. Olha aqui esse monte de prédio, tudo abandonado. Realmente, tudo abandonado. A China, ela constrói uma cidade e ela decide quando essa cidade vai ser ocupada. É diferente de não ser planejado, é ser extremamente planejado. Olha, no futuro vai ter uma nova demanda, a gente vai ter a cidade para ocupar quando essa necessidade surgir. Tá? Então assim, eles conseguem pegar todo mundo de uma cidade e levar para outra se eles quiserem, porque eles não pedem, eles mandam. Afinal, é uma ditadura, certo? Só para finalizar, Shenzhen, a cidade mais tecnológica, vamos dizer assim, da China, ela praticamente não existia nos anos 80. Né? Ela era nada ali e hoje ela tem mais de 10 milhões de pessoas. Tá do ladinho ali de Cantão, é gigantesca, é o lugar que mais produz iPhone no mundo, é o lugar que mais produz celulares, smartphones de todo tipo no planeta, certo? Valeu, não esquece de se inscrever na página, não esquece de dar um like aí se você gostou dessa aula, valeu, obrigado, tchau!